com muito gosto e prazer que venho aqui falar sobre turismo rural. Bom, e começo com esta fotografia que não tem nada a ver com o turismo rural. Uma entrevista que fizemos, na altura eu fiz enquanto responsável, era jornalista neste tempo, de uma rádio local, uma rádio livre, como chamávamos na altura. Uns chamavam rádios piratas, outros eram rádios livres, dependia da perspectiva. Mas fizemos uma entrevista ao então Presidente da República, Dr. Mário Soares, e era, na altura, Primeiro-Ministro, o atual Presidente da República, o professor Aníbal Cavaco Silva. Esta questão não tem nada a ver com política, a não ser o facto de, naquele momento, termos colocado uma questão ao Dr. Mário Soares, que era, havia duas preocupações que gente jovem, como eu na altura, que tinha 25 anos, nos preocupava. Esta rádio ficava numa aldeia, Penha Garcia, de onde eu sou natural, do concelho de Idanha Nova. Duas preocupações para os jovens. Uma das nossas saídas era a imigração, curiosamente hoje é um tema do nosso dia-a-dia, e a outra era uma saída para o litoral, uma migração no território. Portanto, estas eram as duas saídas. Estávamos a entrar na Comunidade Económica Europeia, na União Europeia, e o Dr. Mário Soares, na altura, disse-nos esta frase que ficou: os jovens, com as oportunidades que aí vêm, não têm que emigrar, podem encontrar na nossa terra a sua carreira profissional. Há 25 anos atrás. Passado 25 anos, o que é que nós temos? Hoje, o que conseguimos em pleno neste país foi uma coesão territorial impressionante. O país hoje é completamente diferente de há 25 anos atrás. Hoje vim até Bragança, tive com o Presidente da Câmara Municipal de Idanha Nova um conjunto de compromissos, mas quis estar aqui também. Então vim a correr por aí acima e aqui estive muito a tempo. E vou para baixo hoje a dormir. Aqui há 25 anos atrás era impensável fazer isto em 2 ou 3 horas. Hoje temos, de facto, uma rede de acessibilidades pelo país impressionante. O país está mais próximo, todos uns dos outros. Temos um conjunto de infraestruturas sociais, culturais, novas tecnologias, fibra óptica, gás natural. Hoje o país está, de facto, completamente diferente. Atingimos quase na perfeição, haverá ainda infraestruturas para criar, acessibilidades para terminar, mas atingimos, de facto, um país muito coeso em termos territoriais. Mas não conseguimos uma coisa: não conseguimos a coesão económica e social. O país, apesar de toda esta revolução, está mais assimétrico. Há mais gente no litoral, menos gente no que se denomina interior, embora o interior, para um país como o nosso e no contexto da Península Ibérica, não faz sentido falar-se nesse contexto. Mas temos um país, de facto, muito mais assimétrico, não só em termos económicos, mas em termos sociais. E este é o desafio que se nos coloca para os próximos anos. Temos um país preparado para conquistarmos a coesão económica e social. Por isso temos, nestes últimos anos de 2012, 2013, podíamos colocar ali 2014, temos vivido o quê? As notícias na televisão, nas rádios, nos jornais, o que falam é de crise, problemas, dificuldades. E nós temos duas hipóteses. Ou choramos, exatamente como o país faz, ou então temos a outra hipótese, se o computador me permitir, com esta lentidão. Ou então temos outra hipótese, que é vender lenços. Ou choramos ou vender lenços. Nós entendemos o nosso território que preferimos vender lenços. E vender lenços no momento atual é falarmos também no que é e no que pode ser a pós-troika. E a pós-troika está aí já. É hoje, é amanhã, é no próximo ano, é nos próximos anos. E só temos uma saída para vencer a crise, para vencer as dificuldades de todos estes problemas. É trabalhar e produzir. O meu avô era agricultor em Idanha Nova e foi assim que ele fez, que ensinou os seus filhos. E os seus filhos cresceram a saber que só se consegue
criar emprego, criar riqueza, produzindo. Há uma diferença agora, é que temos que o fazer com qualidade. Temos que apostar na inovação, temos que investir no empreendedorismo e temos uma geração altamente qualificada que não precisa sair para fora, só tem que descobrir Portugal e todo este país assimétrico. Há aqui um espaço para ser descoberto e para ser invadido, para ser conquistado, direi. Portanto, esta é a oportunidade de Portugal. Portugal, um país claramente rural, eu represento um conjunto de municípios, na tal secção de municípios da baixa densidade e do mundo rural, e quando nos encontramos todos para fazer esta secção, o que é que estava em cima da mesa? A possibilidade de poder ter uma majoração nos programas comunitários. Então imagino-se, toda a gente quer ser do mundo rural. Os 308 municípios dizem, eu tenho lá uma horta também no meu município, também quero ser do mundo rural. Portanto, afinal, o mundo rural até é um espaço de notoriedade, quando se pensa que pode vir dinheirinho para os nossos territórios. À la campagne. Reparem nas definições diferentes entre Portugal ir para o campo e, em França, ir à la campagne. E isto faz toda a diferença. Em França, ir à la campagne é ir para um espaço de notoriedade, de excelência, um espaço que é muitíssimo bem vendido. Quando falamos de ir à la campagne, o turismo rural em França representa um destino de excelência. Na Alemanha, esta é a porta de entrada da ITB, do pavilhão da ITB na Alemanha. E o que vemos no pavilhão da ITB da Alemanha, o maior emissor de turismo do mundo, é o mundo rural. Portanto, a Alemanha vende o mundo rural como um espaço de excelência, como um destino de excelência em termos turísticos. Esta é um exemplo. Isto podia ser um supermercado numa qualquer urbe do nosso país ou de outros países da Europa. Este é um supermercado, imagine-nos, numa quinta, em França, em Rocamadour. E estes são os jovens que têm uma quinta, que vendem e produzem queijos Rocamadour. Esta quinta está preparada para visitação turística. Vamos ver as cabras, vamos ver a feitura dos queijos. No final do circuito, como em qualquer excelente museu ou excelente espaço, no final passamos neste supermercado e deixamos ali o dinheiro. Esta quinta vende 80% da sua produção na região e, sobretudo, na quinta. Portanto, o que hoje temos, o desafio que se nos coloca em Portugal, é o mundo rural como um espaço de diversificação, um espaço em que devemos investir nesta diversificação das atividades que aí podem ser criadas. E não falamos apenas na atividade da produção agrícola, mas devemos falar na produção agrícola, porque o nosso déficit na balança comercial, não estou a falar da produção de alimentos transformados, que nós temos um bom índice em Portugal, mas na matéria-prima que importamos e temos grande espaço para crescer aí. Mas o mundo rural pode ser um espaço não só da produção de alimentos, mas onde se faz turismo, animação, indústrias criativas, economia verde, etc, etc, etc. De uma forma que é o que se espera do mundo rural, de excelência, com muita simplicidade. E, portanto, hoje, quando queremos vender um país rural, como a Áustria faz, a Áustria, o turismo rural contribui para o PIB nacional austríaco com 7 mil milhões de euros. 7 mil milhões de euros. O turismo em Portugal, na sua totalidade, contribui para o PIB nacional português com 9 mil milhões de euros. As quintas na Áustria contribuem com 1.000 milhões de euros para o PIB nacional austríaco. Na França, os números são colossais. 20 mil milhões de euros para o PIB nacional francês. A França, como sabem, é o maior destino turístico do mundo. E no mercado interno, o turismo rural é o mais procurado pelos franceses. Portanto, hoje, o que é que pode oferecer o mundo rural? Um espaço de inovação, um espaço de criatividade, um espaço em que alia aquilo que são as nossas origens, aquilo que com a inovação, a tradição com a inovação. Um espaço em que se produzem os tais, as sensações, as tais experiências, os alimentos de muita qualidade.
com muita criatividade, com muita inovação e, sobretudo, com muita diferenciação. E é aí que hoje se vai inovando. Aqui falamos de uma senhora que faz workshops em todo o mundo sobre cozinha do templo. Cozinha do templo, o que é? Sushi vegetariano. Um novo conceito no mundo. Esta senhora faz workshops em todo o mundo. Veio a Portugal pela primeira vez e, imagino-se, fui a Idanha Nova, à Escola Superior de Gestão, aos nossos alunos de hotelaria e restauração, fazer sushi com os alunos, com os vegetais de Idanha Nova. Não trouxe os vegetais do Japão, porque nós, de facto, poderemos, com os nossos produtos de excelente qualidade, inovar e criar produtos de excelência. Porque nós podemos ter um produto como o vinho Calon de Oleiros, que é único no mundo. Obviamente haverá vinhos muito melhores que o vinho Calon, mas único como em Oleiros só o Calon, não há mais nenhum. E isto é um aspecto diferenciador e único. Como o cabrito estonado, ou como um conjunto de produtos que os nossos territórios, o nosso mundo rural, pode produzir de excelência e de uma forma diversificada. Como a seguir pode oferecer todo um conjunto de aspectos fundamentais de desporto na natureza, uma agenda cultural que nos últimos 25 anos nós investimos na construção de centros, de espaços culturais, de museus, centros de interpretação, e ao qual nós, no Geoparque Nato Tejo, neste território, que são 5.000 km², no final, juntamos todas estas agendas culturais, sem investir mais dinheiro, e temos 365 dias cheios de animação, com uma agenda cultural que permite que a sazonalidade seja quebrada, através de muitos eventos que trazem ao território aspectos diferenciadores. Como é este? Este é só o festival mais ecológico do mundo, mais sustentável do mundo, mais independente do mundo. E onde é que acontece? Nos Estados Unidos da América? Não. Em Portugal? Em Lisboa? Não. Em Idanha Nova? É porque nós podemos produzir produtos de excelência no nosso país. Temos essa capacidade. Este festival trouxe este ano 50.000 pessoas de 160 países do mundo. 10.000 franceses. E depois a seguir, o maior número de pessoas foram os alemães, depois foram os ingleses. E em quarto lugar tiveram os portugueses. E em quinto os espanhóis. Portanto, isto é possível acontecer. Monta-se uma cidade para 50.000 pessoas em 140 hectares e desmonta-se uma cidade logo de seguida. Este é um produto excelente e único no mundo. E pode ser feito em Portugal e no nosso espaço do mundo rural de excelência. Congrega aqui artistas, mais de 800 artistas do mundo, em atividades que vão desde a arquitetura, a pintura, a música, etc, etc. São exemplos de como o mundo rural é um espaço de criatividade. Esta é a nossa incubadora de indústrias criativas. Aqui temos artistas de Inglaterra que têm os seus ateliês num espaço do mundo rural, que encontraram ali o seu espaço ideal para criar. Mas temos ali também uma orquestra barroca que reúne músicos da Europa e que em residências artísticas têm os seus espaços, a sua sede em Idanha Nova. A partir dali vão fazer os seus concertos pela Europa e pelo mundo. E isto pode acontecer em Portugal, pode acontecer de uma forma excelente neste país que temos de norte a sul e de leste a oeste. Portanto, o que este país pode aqui albergar são projetos de qualidade, quer seja no alojamento turístico, quer sejam projetos da economia verde, na tal diversificação que o turismo rural pode oferecer para este nosso país. Porque aqui poderemos, do que há de mais inovador, também na economia verde, fazer acontecer.
uma casa sustentável, que também vamos desenvolvendo para nestes nossos projetos. Portanto, um dos aspectos que nós entendemos que em Portugal e com o Turismo Portugal deve claramente assumir é o produto de turismo rural. Porque o produto de turismo rural, com todas estas potencialidades, em Portugal não existe. Não existe para o Turismo de Portugal, não existe, portanto, no Ministério da Economia, que entende, isto aqui devia ser da área do Ministério da Agricultura. E como é de turismo, o Ministério da Agricultura, isto devia ser, era do Turismo de Portugal e do Ministério da Economia. Portanto, nem está num lado, nem está no outro, não existe enquanto produto. Nós entendemos e defendemos que o produto deve existir. E para mim até deve existir no Ministério da Agricultura e no Ministério da Economia. Nunca é de menos, pelo contrário, estamos a falar de uma enorme potencialidade que o país tem para oferecer à sua atratividade, que é excelente na Europa e no mundo, mas que pode, desta forma, diversificar a sua oferta de qualidade. Até porque na Europa e no mundo, por estes números que eu já falei, o turismo rural tem uma procura muitíssimo grande. Portanto, este é o desafio que colocamos e que temos colocado todo ao Turismo Portugal e aos diversos responsáveis governativos, até para que nós possamos estar nos mercados externos a posicionar-nos enquanto destino de excelência, que já o somos, vendemos essa imagem, mas também um destino de excelência que vende um produto inovador. E o turismo rural, o turismo de natureza, este sim já está no pente, são produtos inovadores e de excelência com grande procura no mercado. Desta forma, nós, no nosso território, temos estado nos diversos mercados, em parceria com outros destinos do mundo, em networkings que vamos desenvolvendo e que vamos, desta forma, vendendo um destino que é Portugal, que para além do sol e mar, para além de um conjunto de produtos tradicionais que somos conhecidos lá fora, temos, de facto, outros produtos, como é o turismo rural, que são produtos de excelência, como é o turismo de natureza. Até porque termino a minha apresentação com 2 ou 3 imagens que demonstram a qualidade que temos enquanto destino. Esta é uma aldeia de xisto, Álvaro, em Oleiros, que demonstra bem a beleza e o produto de excelência que já temos em Portugal. Agora temos que o vender porque já existe. Este produto está organizado e Portugal tem crescido e tem-se qualificado de uma forma extraordinária. Este é um hotel no Parque Natural do Tejo Internacional, em plena natureza, ou mais um geomonumento que acontece pelo território. Muito obrigado.